o presidente do Partido Social Democrata e atual primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. Caros amigos, é realmente com alguma emoção também que me junto a todos vós aqui numa sala que tem tantos eventos guardados do seu passado, associados à história do PSD, à história da JSD e à história do país. Nós, como aqui foi já referido por vários dos que intervieram antes, temos tido uma ligação muito forte entre o PSD e Portugal. E se é possível observar do passado os momentos de associação positiva entre a governação do PSD e o crescimento do país e o desenvolvimento mais harmonioso do país, eu penso que nunca, como hoje, o destino de Portugal e do PSD esteve tão entrelaçado. Muitos daqueles que vivem com ansiedade os tempos que estamos a passar, independentemente da filiação partidária, olham para o jogo político e formulam um desejo intenso de que a política desempenhe o seu papel nobre, como aqui ainda agora foi referido pelo Marcelo Nuno, e possa, relativamente a todas as dificuldades, a todos os estratos sociais, mobilizar as pessoas para as melhores soluções. Gosto sempre muito de desmistificar a política e, do modo geral, as grandes soluções sociais. Nós precisamos ter valores e o PSD tem valores. Fizemos essa discussão intensa ainda agora, recentemente, quando atualizámos o nosso programa e dissemos que o PSD prossegue valores humanistas, quer dizer, colocando a pessoa como medida da própria política, valores de realismo, vale de pouco aparecerem políticos a prometerem o céu, quando muitas vezes as pessoas sabem qual é o horizonte que têm pela frente. Nós temos de partir da situação real e não da ficção artificialmente vendida aos portugueses. Somos um partido que acredita no valor da solidariedade, quer dizer que, independentemente da sorte que cada um tenha na vida, é possível na família, na sociedade e no Estado encontrar uma linha de apoio que nos garanta a solidariedade necessária a uma vida com dignidade, com entreajuda. Somos um partido que acredita profundamente nos mecanismos da democracia política, mas da democracia política aplicada à economia e à sociedade. E são esses os valores que nós seguimos. Saber o que em cada passo, em cada momento da vida nacional, da vida europeia, é possível construir. Isso depende de muitas circunstâncias. Os programas não são fechados. A vida das nações, como a vida de cada um de nós e de cada família, não tem sempre em aberto as mesmas decisões. O nosso horizonte não é sempre o mesmo. Mas os nossos valores são: queremos viver com dignidade, com solidariedade, com realismo e com verdade. E isso não nos impede
E isso não nos impede de sonhar, de ser ambiciosos nos objetivos que queremos alcançar, de traçar metas a que nos devamos vincular. O Marcelo Nuno, cito mais uma vez, disse aqui, precisamos de tornar estas injustiças na distribuição do rendimento cada vez menores. E esse é um objetivo importante para Portugal, porque, no nosso caso, nós, mesmo no plano europeu, somos um dos países em que essa injustiça é mais pesada. É assim há muitos anos. E é, portanto, um objetivo importante corrigirmos essas injustiças. Sabemos realisticamente que o não podemos fazer de um momento para o outro. Sabemos que é uma tarefa que precisa de ser planeada, que para esse efeito nós temos todos os anos de fixar objetivos intermédios, que não teremos sempre o mesmo espaço de manobra para fazer as correções, mas temos de fixar esse objetivo. Os nossos objetivos mais imediatos são conhecidos de todos os portugueses. São colocar as nossas finanças em ordem, porque sem isso não é possível voltar a crescer nem gerar emprego. Não vale a pena iludir os portugueses. Aqueles que hoje aparecem na opinião pública a dizer que era preciso acentuar mais o crescimento do que a austeridade, não ignoram que o caminho de contenção e redução das despesas públicas era inevitável e está prometido. E tem de ser realizado. Claro, custa no dia-a-dia enfrentar as pessoas que vivem as dificuldades que resultam de se ter colocado o crédito, o financiamento público, acima do que ele devia ter estado. Aonde hoje falta dinheiro porque nós, já no passado, não o tínhamos. E foi por isso que vivemos com o que não tínhamos. Mas não se vive indefinidamente com o que não se tem. Há um dia em que as contas se têm de fazer. Nós estamos a fazer essas contas. Não nos lamentamos por causa disso. Podemos nos lamentar por o país ter chegado a essa posição. Mas uma vez que chegou, agora temos de fazer essas contas. É inevitável. Toda a gente honrada sabe que é assim, por mais que custe. E custa. Mas temos um segundo objetivo, que é preparar Portugal para sair desta situação de estrangulamento e voltar a crescer, a criar emprego e, com isso, dar a todos os portugueses instrumentos mais fortes de democratização da economia, que é, como quem diz, de possibilidade mais justa de todos poderem aceder à repartição do rendimento. Ora, essa estratégia que está contida no programa do Governo, que está contida na ambição do PSD e que está a ser executada, afinal, não é apenas um objetivo de Portugal. É um objetivo de toda a Europa. Hoje percebemos, embora muitos países europeus não tenham chegado à posição a que nós chegamos, faz agora quase um ano, a verdade é que os europeus, de um modo geral, chegaram à conclusão de que as suas finanças não estavam em ordem o suficiente e, ao mesmo tempo, para crescer, para gerar emprego, precisavam de fazer reformas importantes. Claro que nós sabemos que o discurso político tem uma semântica própria. Quando muitas vezes se percebeu que se gastava mais do que se devia, a palavra de ordem era austeridade. Austeridade significando que devemos gastar menos. Para quê? Para que possamos viver com o que temos e para que aqueles que nos emprestam dinheiro, que tomam
dívida pública, acreditem que nós seremos capazes de a pagar. Agora, à medida que a recessão vai atingindo os países, a palavra de ordem é crescimento. Ainda há pouco tempo, o presidente do Banco Central Europeu veio dizer que a Europa não se devia desviar de um caminho de contenção orçamental. Quer dizer que aquilo a que se chamou o Compact Fiscal, aquilo que é o tratado orçamental, no fundo, que nós acertamos em termos europeus, Fiscal Compact devia ser agora também acompanhado de um Growth Compact. Quer dizer, um tratado para o crescimento. E claro, nesta semântica que o discurso político vai conhecendo, logo muita gente veio dizer a austeridade, que é como quem diz a contenção orçamental, deve acabar, porque até o presidente do Banco Central Europeu veio dizer que agora o que era preciso era crescimento. E ele teve a oportunidade de esclarecer, agora muito recentemente, publicamente, o que é que entendia do lado do Banco Central Europeu por uma estratégia de crescimento. E disse: a Europa precisa de fazer reforma estrutural. Para crescer, nós temos de reformar o mercado do produto. Quer dizer, a estratégia que nós estamos a seguir em Portugal. E tem também de atuar sobre o lado do mercado do trabalho. Temos de ser mais flexíveis na Europa. Foi o que nós procurámos fazer em acordo social. E depois disso, precisamos também de aprofundar o mercado interno. Ser mais ambiciosos dentro da Europa. É o que nós temos dito. E eu não tenho dúvidas de que, independentemente da cor política que cada um tenha, ouvindo estas expressões, as pessoas sabem qual é o caminho realista que precisamos de fazer. Pôr as nossas contas públicas em ordem e preparar a nossa sociedade para que se possa ser mais produtivo, para que se possa ser mais competitivo, para que se possa, portanto, acrescentar valor àquilo que fazemos, criando com isso mais emprego e mais riqueza. Dito isto, se é verdade que vivemos, pelas razões que são conhecidas, momentos de muitas angústias e de muitas dificuldades, sendo que, em particular, aqueles que estão desempregados há mais tempo e que perderam até a possibilidade de ter prestação social de apoio ao desemprego e que olham para o futuro mais ou menos imediato e não veem uma oportunidade de poderem ter um emprego, são momentos de angústia para muitas pessoas em Portugal. É preciso dizer que nós não nos deixamos vencer por essas dificuldades. Mas as pessoas esperam que quem está no governo não se ande a chorar, mas, pelo contrário, seja mobilizador para que aqueles que têm capacidade para acrescentar valor e para mudar as coisas no país se sintam mais confortados, mais confiantes de que esse é o caminho que vale a pena fazer, mesmo quando se está em dificuldades. Ora, esta é, portanto, uma tarefa bem à medida da história do nosso partido. O PSD foi sempre um partido, já aqui foi referido, interclassista. As nossas estruturas autónomas, a JSD, os TSD, os autarcas, mas acrescentemos as nossas expressões regionais, nos Açores e na Madeira, são, de um modo geral, o resultado de uma visão aberta sobre a nossa sociedade, sem preconceitos de classe. Nós fomos um partido que crescemos muito com toda aquela gente que tinha a ambição
de se realizar o mais possível na vida e de mostrar à sociedade que conseguíamos chegar aos nossos objetivos, vencer de acordo com o nosso mérito e o nosso esforço. Nem sempre acertamos em tudo. Erramos como toda a gente ao longo da vida. Mas, ao longo da nossa história, tivemos sempre a preocupação, por mais enviesada que seja a visão de quem está dentro de um partido, de quem tem atrás de si uma história, de quem tem ao seu lado uma comunidade política muito diversificada, tivemos sempre a preocupação de pensar o que é melhor para Portugal. E esse altruísmo de muitos daqueles que foram os nossos representantes, os nossos dirigentes, é parte da nossa genética. Nós não somos donos da verdade no mundo, nem do interesse nacional. Mas, no essencial, movemo-nos sempre a olhar para o nosso entendimento do que será e do que é em cada momento o interesse do país. Nós hoje sabemos que o interesse de Portugal está muito ligado à Europa e aos países de língua portuguesa. E por isso trabalhamos intensamente, não só nas reformas dentro de Portugal, mas naquilo que podemos fazer com esses nossos parceiros. A Europa ainda é hoje o maior bloco comercial em todo o mundo. Mas nós sabemos, não é preciso ter uma bola de cristal, nós sabemos que se alguma coisa importante não for feita rapidamente, esta realidade vai deixar de acontecer dentro de poucos anos. Nós sabemos que há muitos países dentro da Europa que vêm perdendo competitividade ao longo destes anos. Há outros que vêm ganhando e que, portanto, exportam cada vez mais, e não falo só no interior da Europa, falo para fora do espaço europeu. Felizmente, dadas as reformas que estamos a empreender, sabemos que Portugal se coloca neste segundo pelotão. Daqueles que finalmente romperam com a história passada e começam a ganhar competitividade. E começam a exportar mais para fora da Europa. Também para a Europa, mas para fora da Europa. Quer dizer, as nossas empresas, os nossos produtos, os nossos serviços têm-se batido bem com os de outros países no mundo global. Mas há outros países que vêm perdendo muita competitividade. E que, portanto, quando olhamos para eles, neste momento, sabemos que estão num patamar superior ao nosso, mas que se não fizerem alguma coisa rapidamente, vão começar a decair rapidamente. E isso afeta-nos a todos. Da mesma maneira que no início da crise financeira, bastou uma pequena economia periférica da Europa ter entrado em grande sofrimento para rapidamente a grande maioria dos países europeus ser afetada, assim no futuro, se toda a Europa não seguir um caminho de reforma importante, todos seremos afetados por essa ausência de iniciativa. Ora, há uns anos atrás, a Europa de um lado e os Estados Unidos e o Canadá do outro dividiam praticamente o mundo comercial. Sabemos que a entrada de outros países com relevância no comércio internacional trouxe um cenário inteiramente diferente. Todos os países hoje com economias emergentes podem ter ainda uma riqueza por habitante bastante menor do que a nossa. Mas têm, em regra, cidadãos que estão mais empenhados nessa luta pelo crescimento, nessa luta por acrescentar valor, por vender mais, por trabalhar mais e melhor. Porquê? Porque estão a sair de uma situação de profunda miséria, alguns até de uma miséria secular,
e veem finalmente a possibilidade de ter mais riqueza e de a poder distribuir entre os seus cidadãos para que não haja apenas um pequeno núcleo de gente muito rica e depois um grande exército de pobres. Isso está a passar-se na China, está a passar-se na Índia, está a passar-se no Brasil e em muitas outras nações, em que as pessoas estão motivadas para trabalhar mais, melhor, dando de si o que for necessário para que as suas empresas, para que o seu país possa crescer e vencer. E depois, quando olhamos para a Europa, vemos que a crise vem provocando uma angústia muito grande naqueles que são as primeiras vítimas das reformas que não se fizeram ao longo dos anos, mas depois vemos ainda muitas pessoas iludidas, pensando que a Europa permanecerá rica, com sistemas sociais que estarão financiados para sempre e que, portanto, não é preciso esforçarmos-nos tanto porque estamos num primeiro mundo de que não sairemos. Ora, a história mostra-nos bem que isso não é assim. Nações que eram muito ricas ainda há 100 anos atrás, com a Argentina em primeiro lugar, são hoje nações que se debatem com grandes dificuldades, que nacionalizam os capitais de outros países, que não têm acesso aos mercados financeiros e que vivem ainda das riquezas naturais que têm. Mas outros países que ainda há 100 anos eram paupérrimos, são hoje sociedades em que se acumula uma grande poupança, em que se trabalha muito e em que a riqueza tem vindo a aumentar de uma forma imensa. Ora, nós temos de fazer escolhas na nossa vida. Governar não é apenas gerir o dia-a-dia. Aqueles que pensam que para dar boas notícias a toda a gente devem, de uma forma prudente, navegar à costa, sem fazer grandes planeamentos. Para que falar do que vai acontecer em 2015? Para que estar agora a perder tempo a planear a despesa nos próximos anos? A elencar as reformas que temos de fazer? Vamos fazendo, na medida das possibilidades. Aqueles que pensam que governar é gerir o dia-a-dia, esses estão equivocados. Nós respeitamos toda a gente, mas não é assim que queremos governar o nosso país. Nós estamos interessados em não esconder aos portugueses as dificuldades que de resto eles sentem. Não é preciso dourar a pílula. Mas queremos apontar um caminho. Fixar objetivos. E dizer porque é que corremos e porque é que vai valer a pena aproveitar este tempo de adversidade para mudar profundamente o país. Nós queremos reformar a justiça e estamos a fazê-lo. E isso é essencial. É essencial para as empresas, que não podem ter demasiada incerteza sobre, do ponto de vista jurídico, os contratos que estabelecem. Uma empresa que tem demasiada incerteza é como um país. Não tem negócio. Só há negócio onde há confiança e previsibilidade. Onde há muita incerteza, não há contratos. Para as empresas e, portanto, para Portugal e, portanto, para os trabalhadores, é importante que a justiça assegure previsibilidade e seja célere. Mas para os cidadãos também. Nós não ignoramos que quem tem hoje condições para recorrer a um bom advogado tem realmente muitas hipóteses diferentes quando enfrenta a justiça do que aqueles que não têm essas possibilidades. Estas diferenças de riqueza
não se podem perpetuar apenas porque garantem um acesso à realização da justiça diferente a cada um. Quando nós olhamos para o Estado e dizemos que temos de ter a nossa administração a prestar a todos os cidadãos e às empresas também um serviço mais célere e transparente, estamos também a dizer que o que queremos é dar previsibilidade, mas ao mesmo tempo dar realização, capacidade de realização a todos aqueles que têm projetos com ambição e que querem investir e que querem criar riqueza. Recordei ontem um caso de um investimento, de um projeto de investimento, é melhor dizer, externo, que se prepara em Portugal há praticamente 20 anos. Há outros que andam a ser preparados há 10 ou há 8. É tudo muito tempo. 8, 10 ou 20 anos é impossível que um país queira ter a ambição de atrair investimento, de criar emprego e riqueza e dizer a todos aqueles que têm dinheiro para investir, vá apresentando este pedido, amanhã ponha aquele projeto, daqui a 8 anos, na CCDR pensa-se, depois daqui a 10 anos, como mudou a lei, mudou o plano, o senhor tem de fazer mais umas alterações. Isto é impossível. Apesar disso não estar no memorando de entendimento, o Governo aprovou ainda há pouco tempo, esta semana, um novo enquadramento para o licenciamento industrial, justamente para começar a atacar este problema muito sério que tem prejudicado o investimento e que tem prejudicado o país e os portugueses. Poderia multiplicar os exemplos da saúde à educação, das prestações sociais ao mercado laboral. Nós temos de decidir o que é que queremos. Se queremos remendar o que está ou se queremos refazer as perspectivas do país para o futuro. Eu sei qual é a disposição de quem está no Governo e de quem o tem apoiado. Nós escolhemos não ser uma espécie de intendentes, mas sermos, com ambição, aqueles que querem mesmo mudar. E estamos a mudar. Essa mudança é feita, apesar de tudo, com algumas garantias. Nós sabemos que a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional têm repetidamente dito que se nós formos cumprindo com sucesso aquilo que acordamos, darão em troca, se isso for necessário, o apoio indispensável para que nós possamos ter tranquilidade nas reformas que estamos a fazer. E isso é importante, porque às vezes os países deixam-se chegar demasiado tarde às dificuldades e depois não criam condições de paz social, de clima de estabilidade suficiente para poderem construir o seu caminho de reforma. É importante reconhecer hoje que esse clima de tranquilidade está assegurado porque nós temos no plano externo um acordo importante envolvendo os nossos parceiros europeus e o Fundo Monetário Internacional e temos no plano interno um acordo importante com os parceiros sociais. E dentro destes dois entendimentos que são críticos para nós, um no plano externo e outro no plano interno, nós sabemos que se cumprirmos ambos, nós teremos um caminho com alguma tranquilidade para fazer estas reformas. Não significa, portanto, que seja um tempo de facilidades. Mas eu sei que é na adversidade que nós conseguimos ser mais solidários, que é no meio das dificuldades que conseguimos ter maior esclarecimento e pensar melhor a longo prazo, que
que é no meio do aperto que nós precisamos de dar a entender a todos a nossa grande vontade em não nos conformarmos com a situação, mas em mudarmos mesmo a nossa vida. Muitas vezes, para viver melhor, é preciso mudar muito. É isso que nós estamos a fazer e eu sei que é isso que o país deseja. O nosso caminho, portanto, enquanto Partido Social Democrata, honrando a sua história, de um partido que soube estar ao serviço do país, eu sei que essa é a melhor forma de honrar todos aqueles que nas campanhas eleitorais ou no dia-a-dia, nas juntas de freguesia, no governo, nas suas empresas, nas organizações não governamentais de caráter social, todos aqueles que têm ajudado a fazer a história deste grande partido, a melhor forma de os honrarmos, de celebrarmos a nossa história, é estarmos mais uma vez ao serviço de Portugal. E hoje estar ao serviço de Portugal é vencer a crise, mas tratar de mudar o país à medida das ambições dos portugueses. Viva Portugal!